Certa vez uma senhora, ela estava viajando no seu carro e ela estava indo visitar a família dela de um outro estado. E quando ela estava passando numa cidade bem pequena, o pneu do carro dela furou e estava chovendo muito. E essa senhora, muito desesperada, assustada, como que ela iria fazer para tocar o pneu? Ela nunca tinha tocado um pneu de um carro e estava chovendo, o lugar era muito afastado. E ela então ficou com medo ali dentro do carro. Aí de repente, no meio da escuridão, apareceu um homem. E aquele homem foi chegando perto dela, era um homem que estava meio sujo. E ela ficou assustada com aquele homem, pensando que talvez ele fosse um assaltante. E aquele homem, vendo a situação dela, vendo o pneu furado, chegou até ela, bateu no vidro, e ela abaixou um pouquinho só o vidro com medo, e falou para ela: a senhora quer que eu ajude a senhora? Eu abro ali o porta-malas e eu vou tirar o pneu, o estepe, eu vou trocar o pneu para a senhora. E a mulher então, com muito medo, deixou então ele abrir lá o porta-malas do carro dela. Aí ele abriu, tirou o macaco, trocou o pneu e colocou o estepe. E a mulher, vendo aquela bondade daquele homem, que era um completo estranho para ela não conhecia ele não conhecia ela começou a conversar. E ela disse: o senhor mora aqui mesmo? Aí ele disse: eu moro bastante tempo aqui. E ela disse: eu moro em outro estado, eu estou indo visitar a minha família. E conversaram um pouco. Aí quando ele terminou o trabalho, ele havia até machucado a mão dele, trocando lá o pneu, mas o trabalho estava feito. Aí quando ele terminou o trabalho, ela tirou a carteira dela para dar um dinheiro para ele. E quando ele viu isso, ele falou para a mulher: não, senhora, não se preocupa não. O que eu fiz aqui para a senhora, eu fiz por gratidão a Deus. Deus também já me ajudou muitas vezes que eu estava precisando, muitas vezes que eu estive em dificuldade, Deus enviou uma pessoa para me ajudar. Então, não precisa pagar não. E a mulher insistiu que queria dar o dinheiro para ele, mas ele não quis. Aí ele falou assim: olha, a senhora faz o seguinte, quando a senhora encontrar alguém que esteja passando necessidade, a senhora ajude esse alguém pensando em mim. E o homem então esperou ela sair com o carro e ela foi embora. E a mulher saiu muito admirada com aquele homem, né? Pessoa tão boa. Ela pensou assim: olha como ainda existem pessoas boas nesse mundo. Aí depois que ela andou um poucos quilômetros, ela viu um pequeno restaurante. E ela parou o carro porque ela estava com fome. E ela desceu naquele restaurante. Chegando lá, sentando na mesa, veio uma senhora para atender ela, uma garçonete, e ela estava grávida, mais ou menos já de uns 8 meses. Estava muito cansada, com os olhos fundos, e ela então pediu a comida para aquela garçonete. Aquela garçonete foi lá, passado alguns minutos, trouxe o jantar dela. E essa senhora ficou olhando para aquela garçonete, ficou pensando: coitada, grávida e tendo que trabalhar. E ela pediu a conta. A garçoneta trouxe a conta e ela deixou o dinheiro e foi embora. Quando aquela garçonete veio pegar a conta lá, a comida dela tinha ficado R$20, mas a mulher tinha deixado uma nota de R$100 e deixou um bilhete escrito no próprio papelzinho lá de limpar a boca. Deixou um bilhete escrito assim: olha, esse dinheiro pode ficar o troco para você e esse dinheiro também fique para você. E o troco ia ser R$80. Aquela garçonete ficou muito feliz. Quando ela tirou aquele papel para limpar a mesa, havia ainda mais 2 notas de R$100. Essa garçonete ficou emocionada e ela continuou trabalhando a noite inteira até aquele pequeno restaurante fechar. Chegando em casa, muito cansada, o marido dela já estava dormindo. E quando ela se deitou do lado do marido, ela contou, o marido acordou e ela contou a história. E o marido dela perguntou para ela: mas como era essa mulher?
E ela disse: era uma senhora assim, dessa maneira. E ele disse: ela chegou de carro? Sim, ela chegou com um carro verde. E quando o homem ficou sabendo disso, era justamente aquela mulher que ele havia ajudado a trocar o pneu. Quer dizer, foi feito um círculo de amor. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, minha amiga, meu amigo, tudo que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Esse homem fez um bem e ele recebeu o bem de volta. Então, nós não temos que nos preocupar com nada, pois tudo aquilo que nós fizermos de bom, nós vamos receber aqui neste mundo de volta pelas mãos de Deus. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.